Bom dia, queridos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo com todos vocês que nos acompanham nessas devocionais. Vamos para a leitura desse dia, lá no livro de João, capítulo 9, a partir do versículo 24. Continuando a meditação da pastora Aninha de ontem, né? Diz assim a palavra: Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele lhe respondeu: Já vou-lo disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem que fora cego: Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. É impressionante, né, como que a religiosidade cega as pessoas. Aqui nesse contexto, né, dessa história, porque nós já lemos todo ele a partir do versículo 9, já fica falando da cura desse homem que era cego de nascença. Nessa parte aqui, a partir do versículo 24, eles voltam a questionar novamente o homem que tinha sido curado, acusando Jesus de ser um pecador. Olha como eles querem ofuscar o poder de Deus na vida de uma pessoa, no caso aqui, a pessoa de Jesus Cristo, falando que ele era um pecador. Por quê? Porque ele era um homem carnal comum, como todos os homens, né? E eu, meditando nessa passagem, eu consigo ver e analisar aqui que muitas vezes o Senhor Jesus quer nos usar pelo seu nome também e os milagres acontecem, só que como nós somos homens comuns, muitos rejeitam o poder e a manifestação de Deus, né, através das nossas vidas, né? E o que que ele fala para ele? Ele retruca ali no caso, né, os fariseus ali, né, falando, mas se ele não fosse de Deus, Deus não atenderia, né? Porque Deus só atende quem teme a Ele e pratica a sua vontade. Então eu vejo nisso tudo e levando-nos para a experiência da cruz, né? Que Jesus nos deu condição de exercermos para com o corpo dele, ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça do corpo, exercermos com o corpo a cura também. E eles sempre vão apontar para os homens a limitação do pecado, se esquecendo que Jesus Cristo já nos lavou e nos purificou de todo pecado. E o que Jesus exerceu aqui com esse homem que era cego de nascença foi o seu poder e a sua virtude, né? Foi o seu poder e a sua virtude. E eles não aceitaram, eles acharam que aquele homem não podia dar glória a Jesus, tinha que dar glória a Deus, né? O Deus enjaulado que eles conheciam, aquele Deus de quatro paredes, né? Que fica preso entre quatro paredes que eles conheciam. E quando Jesus abriu os olhos desse cego, ele viu um homem
normal, em carne ali, operando uma maravilha. Por quê? Porque ele fazia a vontade de Deus. Olha só o que ele fala ali no versículo, é, no versículo 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Então, queridos, eu vejo que nesse texto todo, um desafio para as nossas vidas, nós que tememos a Deus, nós que falamos do Evangelho, nós que pregamos, se nós temos realmente uma vida, né, que agrada o coração de Deus, é aquilo que nós podemos ver. Pelo contrário, se nós tememos a Deus e praticamos a sua vontade, Ele nos atende. Jesus falou: se vocês crerem, vocês vão fazer essas obras que eu faço e ainda maiores. Então eu creio e tomo como uma lição para a minha vida essa passagem aqui, sabe? De nós ousarmos, né? Orar por cura, por milagres na vida das pessoas e elas receberem. Por quê? Porque nós tememos a Deus e fazemos a sua vontade. Nós renunciamos à nossa própria vontade pelas coisas do reino. Então, quando nós temos a convicção de que nós temos essa vida, e era isso que esse cego viu em Jesus. Ele viu em Jesus o exemplo maior, ele viu que Jesus temia Deus, que Jesus fazia a vontade de Deus, por isso ele foi atendido e o beneficiado foi ele que veio a enxergar. Então, quando ele estava cego, né, ele não conhecia Jesus, ele não sabia quem Jesus era. Foi um homem que veio, fez um lodinho ali e aplicou na sua vista. Mas a partir do momento em que ele enxergou, ele começou a ver e a fazer uma comparação de homens que estavam dentro do templo, exercendo o sacerdócio, exercendo as leis, exercendo a autoridade espiritual até, mas não temiam a Deus e não faziam a vontade de Deus. E ele viu em Jesus algo extraordinário. Jesus temia o seu Pai e fazia a vontade do Pai. E a vontade do Pai era curar. A vontade do Pai é que todos enxerguem, que todos vejam. Então, queridos, que seja isso uma realidade na nossa vida. Vamos exercer, sermos filhos de Deus, assim como Jesus, porque nele nós fomos feitos filhos de Deus, e vamos exercer a autoridade que ele nos deu sobre essa terra e operar os seus milagres e as suas maravilhas, não para a nossa glória própria. E que, se possível for, ninguém nem fique sabendo que foi através de nós, né? Mas que as pessoas sejam curadas, que nós sejamos curados e que nós abençoemos uns aos outros. Um grande dia para você. E a minha oração é: Senhor, desperta com teu Espírito Santo o poder e a virtude que há em cada um através de Jesus Cristo, o nosso cabeça, para que o corpo promova a cura do corpo e nós venhamos a experimentar a excelência da vontade do nosso Pai, que é ver todos curados, todos sarados, todos libertos e todos usufruindo do reino de Deus. Um bom dia para vocês, Deus abençoe no nome do Senhor Jesus.